Paz seja convosco, um bom dia, espero que todos tenham tido uma noite abençoada, sono tranquilo, tenha conseguido restaurar seu vigor, a sua força para o exercício das atividades de mais um dia que o Senhor graciosamente nos dá. Meus amados irmãos, amigos, desejo a todos vocês um dia de paz e de prosperidade na presença do Senhor. Que Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, amigo, companheiro, presente, protetor, guia, redentor, salvador, possa estar conosco sempre. E que tudo que nós formos fazer nesse dia, possamos nos lembrar que perto está o Senhor. Deus abençoe a todos, com muita saúde, com muita paz, em Cristo Jesus. Amém. Saudação com a irmã Alice. Paz do Senhor, amados e queridos. Raquel. Bom dia, paz do Senhor, Jesus te ama e eu também. Amém. Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor com o hino 456 da nossa harpa cristã. Vamos então exaltar o nosso Deus com este louvor 456 da harpa. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, entre Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar o abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou o perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou com seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Aleluia. Vamos neste momento ler a palavra do Senhor, no texto que tomaremos por base a nossa meditação
nesta manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versos 34, 35 e 36, que nos diz o seguinte: E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que estejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Palavra a nós transmitida pelo Mestre dos Mestres, poderíamos também dizer pelo profeta dos profetas, o Emanuel, o Deus conosco, Jesus de Nazaré, o Príncipe da Paz. Meu amigo, meu irmão, nesta manhã gostaria de alertá-lo para os fatos que hoje acontecem diante dos nossos olhos, fatos esses dos quais nós somos testemunhas, sinais, fatos esses que são sinais pré-anunciados acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos adverte a ter cuidado, Ele nos adverte a ficar atento, Ele nos adverte a não nos desapercebermos com tantas coisas que acontecem no mundo e não nos deixar distrair com nada e nem nos apegar às coisas que o mundo oferece, porque, lembrando, a Bíblia diz que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso, nós que um dia abrimos o nosso coração e cremos na verdade que é a palavra de Deus, recebemos Jesus, o Senhor, o Rei da Glória, como Salvador de nossas almas, quando Ele nos achou perdido, enlameado, emporcalhado no mundo de pecado, nos resgatou e nos transformou em cidadão do seu reino. E Ele mesmo diz que nós não somos deste mundo. Quer dizer, servos de Deus, crentes em Jesus Cristo, verdadeiramente salvos pela graça, não pertence a este mundo. Então nós temos que ficar atento, porque a qualquer momento o nosso Salvador virá para buscar-nos, para nos levar para o nosso mundo, que é as mansões celestiais. E Ele diz assim: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. É lógico que nós, nenhum homem, nenhuma pessoa sabe, a não ser o Pai, o dia em que o Senhor virá. Virá para buscar a sua igreja, virá para nos resgatar, virá naturalmente também para colocar juízo e justiça na terra em que nós vivemos. E, como servos de Deus, temos que estar atentos, apercebidos. A nossa preocupação não deve ser tanto as coisas deste mundo. É lógico, nós precisamos e usamos coisas que há no mundo para nossa subsistência e sobrevivência, mas mesmo assim não devemos nos apegar a ela, porque todas essas coisas que nós usamos e que nós possuímos ou venhamos a possuir, tudo é do mundo e ficará no mundo. Então o que nós temos que fazer é estar preparados para aquele grande, sublime e maravilhoso dia que Jesus fala aqui nesse versículo de número 34, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, atentos, apercebidos, para que, como o apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, nos escreveu, possamos atentamente estar olhando para cima e quando virmos os sinais gloriosos da vinda de Jesus Cristo, possamos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Versículo 35 diz assim: porque virá como um laço. É lógico, para aqueles que não temem a Deus, não servem a Deus,
para aqueles que só pensam nas coisas daqui, para aqueles que pensam que a vida resume a esse minúsculo tempo em que nós passamos aqui nesse planeta. Esse dia ou aquele dia virá como laço, diz aqui o versículo 35, sobre todos os habitantes na face da terra. Então todos que se apegaram às coisas do mundo, todos aqueles que rejeitaram a graça de Deus, que é estendida a toda a humanidade, todos aqueles que rejeitaram o Salvador, Jesus Cristo, e imaginaram que naturalmente podiam sobreviver diante da catástrofe terrível que vai acontecer na volta de Jesus, será como um laço esse dia. É a Bíblia, a palavra de Deus que diz, e eu creio na Bíblia. E no versículo 36 diz assim: vigiai, fique atento, apercebido, olhos abertos, mente preocupada com as coisas de Deus. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas que às vezes você se preocupa tanto com ela, que às vezes aflige tanto você, vos serão acrescentadas. Quantas pessoas passam a vida toda aflitas e angustiadas, tentando solucionar problemas através dos recursos disponibilizados pelo mundo, e não consegue. E sabe por quê? Porque não atenta para o conselho de Deus. Se nós atentássemos, se você atentasse para o conselho de Deus, você não estava tão afadigado, tão angustiado, tão aflito, você não estava muitas vezes passando noite sem dormir, passando vergonha muitas vezes. Quantas pessoas às vezes não conseguem cumprir os seus compromissos, honrar as suas dívidas e passam vexame, e sabe por que isso? Porque as pessoas não atentam para o conselho de Deus. Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus. O que você tem feito? Você tem se apegado ao reino do mundo. O reino do mundo é trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz em trevas e o mundo jaz no maligno também. Então, buscai primeiro o reino de Deus, e vigiando, orando, atento, porque sabe por quê? Porque naturalmente esse dia de que nos fala a palavra do Senhor virá. Jesus dizia: pois em todo tempo orando. Você tem feito isso? Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você ora na semana? Talvez nenhuma vez. Muitas pessoas se esquecem, se apega tanto às coisas que são do mundo, que se esquece de orar. E você não precisa, por exemplo, ficar meia hora, 2 horas. Se você puder fazer isso, é muito bom. Mas você pode orar de pé, pode orar de olho aberto, pode orar dirigindo o seu veículo, você pode orar trabalhando, você pode orar cantando, pode orar, de todas maneiras você pode orar. Jesus, e o texto aqui, a palavra dita por Jesus: orai, orando em todo o tempo. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar de pé diante do Filho do Homem, para ouvir aquela palavra linda e maravilhosa: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de estarmos atentos, vigiando e orando, porque aquele dia virá, e virá breve. Amém. Oremos com a irmã Alice. Senhor amado, louvamos o teu nome, te exaltamos, agradecemos. Aleluia. Por estarmos aqui neste momento. Glória a Deus. Celebrando ao Senhor através da tua palavra, da interpretação da tua palavra. Nós te exaltamos, ó Deus, por todo o bem que tens feito a nossa vida. Aleluia. Ó Deus, a vida dos nossos familiares, meus filhos, filhas, netos, genros, noras, bisnetos. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida da igreja do Senhor, que está espalhada por
toda a terra. Nós, ó Deus, pedimos que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, embora, Senhor, sabemos que nós não somos perfeitos, mas o Senhor tenha compaixão de nós, que possamos aperfeiçoar a nossa vida espiritual a cada instante, para que o Senhor possa derramar sobre nós, como nos diz a Tua palavra, uma bênção tal, ó Deus. Ó Deus, pedimos também por aqueles que estão enfermos nesta manhã. Estenda a Tua mão, ó Deus, curadora, a mão maravilhosa em que opera sinais e maravilhas, para repreender todo mal pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe aqueles que estão atribulados, tristes, abatidos e lutados nesta manhã, ó Deus, por terem perdido seus amigos, por terem perdido seus entes queridos. Conforta os corações, ó Deus. Opera mais este milagre nessas vidas de pessoas que muitas vezes, ó Deus, estão desesperados. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia. Aleluia. Ó Senhor, abençoe grandemente, Senhor, os pastores, todos os pastores da igreja do Senhor. Estenda a Tua mão, ó Deus, e abençoe. Abençoe também os diáconos, abençoe as diaconisas, abençoe os obreiros, missionários, ó Deus, que estão no campo, ó Deus, como nos diz a Tua palavra, levando a Tua palavra, chorando muitas vezes, gemendo por causa, Deus, dos grandes problemas, das grandes dificuldades que enfrentam pela vida. Amém. Para, Deus, evangelizar as pessoas que ainda não conhecem o Teu Filho como Salvador. Tem misericórdia, continue nos sustentando nas Tuas mãos, ó Deus, e todos aqueles, ó Deus, que estão sintonizados conosco nesta oportunidade. Eu peço, Senhor, que estenda a Tua mão. Não os conhecemos, ó Deus, não sabemos o nome de todos eles, mas, ó Deus, eu peço, Senhor, por misericórdia, ó Deus, aqueles que estão aguardando o momento de intercedermos por eles, neste momento, estenda a Tua mão e opera milagres, ó Deus. Continue conosco, por misericórdia, ó Deus. Nós Te pedimos essas bênçãos e nós Te agradecemos as muitas que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Aleluia. No nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Paz seja convosco.